Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito de enzimas, sendo que hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a cinética enzimática. Muito bem, primeiro vamos começar com uma definição. O que é a cinética enzimática? A cinética enzimática é um campo da enzimologia que estuda a velocidade da reação catalisada enzimaticamente. Essa velocidade, ela pode ser medida como a quantidade de produto formado em uma determinada unidade de tempo ou a quantidade de substrato consumido. Ou seja, se o substrato está sendo consumido, é porque ele está sendo convertido em produto em uma determinada unidade de tempo. Ou seja, a atividade enzimática, ela é medida pela velocidade da reação catalisada enzimaticamente. Ou seja, quanto maior a velocidade da reação catalisada enzimaticamente, maior a atividade de uma determinada enzima. Existem muitos fatores que vão alterar a atividade de uma reação catalisada enzimaticamente, como essa reação que está representada aqui. Alguns fatores, eles estão relacionados ao fato de que essas enzimas que nós estamos estudando, elas são moléculas proteicas. Então, tudo aquilo que afeta a estrutura de uma proteína, afeta a sua atividade. E se a enzima é uma proteína, se eu afetar a estrutura da enzima, consequentemente, sua atividade será afetada. Então, o pH, no qual a reação catalisada enzimaticamente está acontecendo, vai afetar a estrutura da proteína, a estrutura da enzima, e, portanto, afetar a atividade enzimática, bem como a temperatura, a presença de sais, a presença de íons metálicos, a presença de detergente, tudo aquilo que altera a estrutura da proteína, da enzima proteica, vai afetar a sua atividade. Existem alguns aspectos que podem aumentar ou diminuir a atividade enzimática, e esses aspectos, eles têm a ver com as características da atividade enzimática, que, como eu mostro aqui, para uma enzima funcionar, a primeira etapa é a formação do complexo enzima-substrato, ou seja, a ligação do substrato ao sítio ativo da enzima. No sítio ativo da enzima, esse substrato é convertido a produto, o produto é liberado e a enzima ativa, ela vai ser liberada também. A formação do complexo enzima-substrato vai depender de vários fatores, entre eles a concentração de substrato que a gente tem na reação catalisada enzimaticamente, a concentração da enzima que a gente tem na reação catalisada e também da afinidade da enzima pelo substrato, ou seja, da afinidade que o substrato tem pelo sítio ativo da enzima, que vai se refletir na capacidade que esse substrato tem de se ligar a esse sítio ativo. E a atividade enzimática, ela também vai ser alterada, ela também pode ser alterada pela presença de moléculas reguladoras, entre elas os inibidores, a respeito dos quais a gente vai estar falando adiante. Então, vamos falar um pouco desses fatores que influenciam na atividade enzimática. Então, o pH, como eu disse para vocês, interfere com a atividade enzimática. Então, considere o seguinte, todas as outras condições, tirando o pH, são mantidas constantes. Então, temperatura, concentração de substrato, concentração de enzima. Na medida que eu vario o pH, a atividade da reação, a velocidade da reação catalisada enzimaticamente também varia. Esse pH no qual a enzima apresenta sua atividade máxima, ou seja, na qual a reação catalisada enzimaticamente apresenta maior velocidade, é denominado pH ótimo para a enzima. Aqui eu estou mostrando a atividade de 3 enzimas em relação ao pH,
sendo que a atividade da enzima eu estou medindo como velocidade da reação catalisada enzimaticamente. Aqui mostrando a pepsina, que é uma enzima que age no estômago. Como vocês sabem, o ambiente do estômago ele é ácido por causa da secreção de ácido clorídrico. E dessa forma, a pepsina ela é uma enzima muito adaptada para funcionar nessas condições. E a pepsina ela apresenta então pH ótimo num pH ácido por volta aí de 1,5 a 2. A tripsina ela é uma enzima também que participa do processo da digestão, quebrando proteínas. Ela é uma enzima que vai agir no intestino delgado. E a tripsina, ela é uma enzima, então, que vai apresentar atividade ótima para aquelas condições fisiológicas na qual ela funciona no intestino delgado, apresentando aqui um pH ótimo por volta de pH 6. E aqui mostrando uma enzima, a fosfatase alcalina, que é uma enzima especializada para atuar em pH alcalino, seja pH por volta de 9. A gente se pergunta, né, por que essas enzimas, elas têm atividade ótima, atividade máxima em pHs diferentes? Quando eu estou fazendo essa pergunta, eu estou falando em termos estruturais, em termos de estrutura de proteína. E a gente tem que pensar que o pH ele vai influenciar nas cargas, nas estruturas, na estrutura total da proteína, obviamente, nas cargas das cadeias laterais dos aminoácidos que estão no sítio ativo da enzima, tanto aqueles aminoácidos de contato quanto dos aminoácidos auxiliares, e isso vai mudar a capacidade que a enzima tem de catalisar uma determinada reação. Um outro fator que também influencia na atividade enzimática diz respeito à temperatura na qual essa reação está acontecendo. Aqui a gente considera o seguinte: se a gente mantém constantes as condições de pH, concentração de substrato, concentração da enzima, variando apenas a temperatura, a gente observa que a atividade da enzima, que está sendo medida como velocidade da formação de produto, ela vai variar de acordo com a temperatura. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, uma enzima cuja temperatura ótima para o seu funcionamento é por volta de 35, 36, 37 graus. Então, as enzimas elas também têm uma temperatura ótima para funcionar. Eu gosto de dar exemplos biológicos. Nesse caso, a gente vê, por exemplo, os répteis, né? A temperatura corporal deles não é constante, né? A temperatura corporal deles depende da temperatura do ambiente. Normalmente, vamos imaginar que o réptil está ali frio, na sombra, a atividade da maioria das enzimas dele vai estar baixa, o metabolismo dele vai estar diminuído, e aí vocês reparam que o réptil fica lá meio todo lerdo assim. Mas os répteis, eles vão para o sol, ali a temperatura corporal deles sobe, a atividade das enzimas sobe, o metabolismo aumenta, e isso faz com que eles mudem, inclusive, seu comportamento, ficando muito mais ágeis, muito mais rápidos, muito mais espertinhos. Os outros fatores que vão influenciar sobre a atividade enzimática, dos quais eu vou estar falando aqui, eles têm mais a ver com a relação que eu tenho entre a concentração de enzima e a concentração de substrato. Se a gente considerar que eu estou mantendo fixas as condições, no caso que a minha enzima está na sua temperatura ótima e no seu pH ótimo de funcionamento, e que eu tenho uma grande concentração de substrato, ou seja, que eu tenho excesso de substrato, o que a gente observa é que se eu aumentar a concentração de enzima, que está aqui no eixo X, eu vou aumentar a velocidade da reação catalisada enzimaticamente. Isso é claro, né? Se eu tenho muito substrato. Se eu coloco mais enzima, mais do meu substrato vai ser convertido em produto por unidade de tempo, simplesmente porque eu tenho lá mais enzima para se ligar ao substrato e catalisar a conversão em produto. Como a velocidade da reação é medida como quantidade de produto formado, eu tenho então que quanto maior a concentração da enzima,
a velocidade da reação catalisada enzimaticamente aumenta, desde que eu tenha substrato disponível para essa enzima atuar. E o outro fator, esse extremamente importante na nossa análise da cinética enzimática, da capacidade da enzima de catalisar a reação, diz respeito à influência da concentração do substrato sobre a reação, sobre a atividade da enzima. Vamos considerar que a gente mantém fixo a temperatura, na temperatura ótima, o pH, no pH ótimo, e a concentração de enzima, e considerando que nesse eixo eu represento a concentração de substrato, ou seja, eu estou aumentando a concentração de substrato aqui no eixo X, e no eixo Y eu estou medindo a velocidade da reação catalisada enzimaticamente. O que a gente observa? A gente observa que aqui no início, na medida que eu aumento a concentração do substrato, a velocidade da reação catalisada enzimaticamente ela aumenta de forma quase linear, até que vai chegar num ponto no qual eu vou aumentar a concentração do substrato sem que haja uma mudança significativa na velocidade da reação catalisada enzimaticamente. O que faz com que essa curva de concentração do substrato pela velocidade da reação catalisada enzimaticamente, ela seja uma hipérbole retangular. Vamos entender, então, por que é que isso acontece. Vamos imaginar a ação de uma enzima em uma baixa concentração de substrato. O que vai acontecer? Imagina aqui, então, que eu tenho excesso de enzima em relação à concentração de substrato. Esse substrato vai ligar-se ao sítio ativo da enzima e vai ser convertido em produto. Mas como eu tenho pouco substrato disponível, pouco produto será formado. Como eu estou medindo a velocidade da reação como concentração de produto formado, a velocidade da reação catalisada enzimaticamente é baixa. Agora imagine que eu aumente a concentração do meu substrato. O que a gente vai observar é que nessa concentração baixa de substrato, a formação do produto ela é proporcional à concentração do substrato. Então, vamos imaginar que agora eu tenho uma outra situação, na qual eu tenho uma concentração mais alta de substrato, e que eu vou ter que aproximadamente 3/4 das minhas enzimas, elas estão com seus sítios ativos ocupados pelo substrato, então eu vou ter uma maior formação de produto e a velocidade da reação catalisada enzimaticamente, ela vai aumentando. Até que eu chego em 100% da saturação dos meus sítios catalíticos, do sítio ativo da enzima. Nessa situação, a velocidade, a formação do produto, ou seja, a velocidade da reação catalisada enzimaticamente, até esse ponto, ela continua sendo proporcional à concentração de substrato. Ou seja, nessa situação, eu vou ter 100% dos sítios ativos da minha enzima ocupados e eu vou formar uma certa quantidade de produto. Agora, imagina que a partir daqui, eu aumente a concentração do substrato. Eu não vou ter mais esse efeito de proporcionalidade. Na medida que eu aumento a concentração do substrato, eu aumento a formação de produto. Por quê? Porque nessa concentração aqui, todos os sítios ativos das minhas enzimas já estão ocupados. Então, eu já estou na velocidade máxima que a minha enzima ela pode catalisar a conversão desses substratos em produto. Então, nessa situação, na qual eu tenho substrato em excesso, não adianta eu aumentar a concentração do substrato, uma vez que todos os sítios ativos das enzimas já estão ocupados, porque a minha formação de produto, a velocidade, a taxa de formação da formação de produto, ela permanecerá constante. Porque nessa situação, o que está limitando a velocidade da reação catalisada enzimaticamente é a concentração de enzima e não a concentração do substrato.
Nessa situação, então, a velocidade da reação catalisada enzimaticamente, ela deixa de ser proporcional à concentração de substrato. Ela passa a ser independente da concentração de substrato. E aí, então, a gente obtém aquele gráfico que eu mostrei lá no início, no qual a concentração, um gráfico da concentração do substrato no eixo X, pela velocidade da reação catalisada enzimaticamente. A gente observa que em baixas concentrações de substrato, ou seja, naquela situação na qual eu não tenho todos os sítios ativos das minhas enzimas ocupados e todas as enzimas ocupadas catalisando a reação, a velocidade de reação é de primeira ordem, ou seja, a velocidade da reação será proporcional à concentração do substrato. No entanto, em altas concentrações de substrato, a velocidade da reação catalisada enzimaticamente, ela deixa de ser proporcional à concentração de substrato. Por que isso acontece? Porque nessa situação, o que está limitando a velocidade da reação catalisada enzimaticamente é a quantidade de citioativos de enzima que eu tenho disponíveis para ligar-se ao substrato. Então, isso resulta numa curva que é uma hipérbole retangular. Ou seja, em baixas concentrações de substrato, na medida que eu aumento a concentração, a velocidade da minha reação catalisada enzimaticamente aumenta de forma quase linear. E em altas concentrações de substrato, não adianta eu adicionar mais substrato, porque a velocidade da reação não vai aumentar, simplesmente porque eu não tenho mais enzima disponível para catalisar a reação, já que todas as minhas enzimas já estão ocupadas. Então, pessoal, nessa aula é isso. E na próxima aula, no nosso próximo vídeo, a gente continua falando a respeito de cinética enzimática. Obrigado pela atenção e até a próxima.